Vamos falar agora sobre São Januário, rapaziada. Para quem não sabe, eu também estou escrevendo algumas matérias lá para o site Jogada 10, então convido vocês, jogada10.com.br/Vasco. Eu fiz uma matéria sobre São Januário, que muita gente tem me perguntado o que está faltando para o Vasco vender o potencial construtivo. Até porque já teve a assinatura do termo que oficializa a venda do potencial construtivo de São Januário. Foi feito recentemente, estava lá o Eduardo Paes, foi lá no Palácio da Cidade, foi assinado o documento do termo, né, o que libera o Vasco. Só que não é bem assim, né? Você libera o termo e aí, já pode vender? Calma. Tem algumas circunstâncias que estão sendo resolvidas. Trâmites burocráticos. E quem já comprou um imóvel sabe o quanto é complicado. Que dirá você transferir um potencial construtivo para uma incorporadora numa negociação que bate 614 milhões de reais e 500 mil. Né? 614 milhões e 500 mil reais. Então, não é tão simples quanto parece. Mas vamos lá. Quais são as etapas que o Vasco está passando através do potencial construtivo? Neste momento, o clube trabalha para o registro do acordo na matrícula do imóvel. E o que é a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento, onde consta localização, descrição, proprietário, né, eventuais ônus como hipotecas, penhora, coisas do tipo. E, inclusive, registros desta natureza. Né? Então, esse registro na matrícula dá validade jurídica ao acordo que foi firmado entre o Vasco, não é bem um acordo, né? Mas que está ali perante ao termo que foi assinado pela prefeitura. Então, vamos lá. Assinou um acordo com a prefeitura para transferir parte do potencial construtivo de São Januário. 280 mil metros quadrados é o que o Vasco está transferindo de potencial. Então, esse acordo precisa estar na matrícula para ter uma força jurídica, né, para que não tenha nenhum tipo de problema. Por quê? Porque nessa matrícula está dizendo o seguinte: a área de São Januário pode construir 280 mil metros quadrados. Como o Vasco vendeu, ele não vai mais construir. Então tem que constar na matrícula essa da matrícula do imóvel essa questão. E aí tem uma outra situação também. Além dessa questão da matrícula, o Vasco vai iniciar a etapa que todo mundo conhece, que é a tal da due diligence. Muita gente ouviu esse termo na época que estava ali sendo, que a SAF do Vasco estava sendo comprada pela 777. O que é uma due diligence? Nada mais é do que uma averiguação minuciosa sobre esse acordo. E a gente está falando de muito dinheiro. Mas é muito dinheiro, gente. Para vocês terem uma ideia, quem é a principal incorporadora? É a SOD Capital. Está disposta a comprar 250 mil metros quadrados. E ela vai pagar mais de 500 milhões por isso. Algo em torno de 550 milhões de reais. Uma outra empresa vai adquirir 30 mil metros quadrados, ambas estão com a opção de compra assinadas, mas a gente está falando de um valor milionário, gente. Então é claro que é necessário fazer essa averiguação para que a incorporadora de fato tenha condições de pagar. É isso. Então, essas questões estão sendo ainda vistas, sendo feitas. Por isso que não é uma coisa tão simples. Saiu o termo, vou comprar. Não. O dinheiro vai cair. Calma, não é assim. Primeiro tem que registrar esse acordo na matrícula do imóvel e depois averiguar se de fato a incorporadora vai cumprir e ela tem condições financeiras para cumprir com isso. Ela tem uma opção de compra assinada. Ela tem uma intenção de comprar. Vale agora provar que tem condições. Sabe por quê? Senão acontece o que aconteceu com a 777, gente. Porque a due diligence que foi feita de uma forma errada. Né? Eu até falando sobre SAF, eu acho claro que Vasco e 777 tem seus erros, mas a Matix Capital e a KPMG, que fizeram toda a auditoria desse processo, como é que não viram que a 777 era uma massa falida? Né? E ninguém vai preso, e ninguém paga uma multa. E as empresas estão aí abertas ainda, né? Funcionando. E a Matix ainda pede 30 milhões de reais para o Vasco por ter costurado esse acordo.
Agora você vê. Então, essas são as informações em relação à venda do potencial construtivo. E o que eu gosto sempre de reforçar é, gente, a reforma vai sair, tá? É uma questão de tempo. E esse tempo é final do ano. Provavelmente o Vasco já vai estar com tudo isso na mão, esse dinheiro, tudo isso pronto, para poder fazer a reforma de São Januário. Porque o estádio, hoje, ele é orçado em 700 milhões. Não está batido o martelo porque o Vasco ainda não definiu, não finalizou o projeto executivo da reforma do estádio. Porque não se tem nem ainda a capacidade. Pode ser de 42 até 57 mil. Mas hoje existe um consenso maior para que se feche em 47 mil lugares. Mas existe um estudo até para 35, para uma viabilidade econômica, uma viabilidade financeira do tamanho do estádio. Então, o que dá para dizer é, quem não foi em São Januário, vai esse ano ainda, e se Deus quiser, o Vasco vai ser coroado com um título esse ano. Né? Quem sabe a despedida de São Januário sendo da melhor maneira possível. Essas são as informações, então, sobre o potencial construtivo, as etapas desse processo que estão para acontecer. Essa due diligence, só para deixar claro, ela não tem um tempo estimado para terminar, mas tem início para começar. A partir da semana que vem, essa due diligence entre as incorporadoras e o Vasco vai começar, mas esse não há um tempo estimado para que se finalize essa due diligence. Que seja feita no tempo certo, para que não tenha nenhum tipo de problema no futuro, beleza?